Já pensou ser perseguido por um ser que não para de sorrir, como se estivesse algo de muito errado acontecendo? Ele já foi visto muitas vezes pouco antes de tragédias, e a única coisa que sabemos é que ele aparece durante tragédias. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Homem Sorridente é uma lenda urbana que fez muito sucesso no começo dos anos 2000 e que foi considerado uma época de grande surgimento de lendas e relatos de seres, já que a internet surgiu nesse mesmo período de tempo e, consequentemente, os primeiros fóruns do Reddit e da Deep Web. Isso é realmente algo assustador e que chocou muitas pessoas na época. A imagem desse homem dá arrepios, não importa quantas vezes você olhe, ele sempre te dará medo. Tudo começa com um relato. Era uma quarta-feira, em algum lugar entre 2 da manhã. Eu estava andando perto de um parque, e era um bairro aparentemente seguro. Foi uma noite tranquila, mesmo que para uma noite de semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque era na maioria das vezes estava até completamente vazio. Eu entrei em uma pequena rua lateral. Quando eu voltava ao meu apartamento, eu notei ele, na outra extremidade da rua, do meu lado. Era a silhueta de um homem dançando. Era uma dança meio estranha, para ser sincero, semelhante a uma valsa, mas ele terminou cada passo com um passo em frente estranho, como se estivesse tendo uma espécie de piripaque daqueles que a gente vê na TV. Acho que você poderia dizer que era um homem dançante, vindo direto a mim. E pisei tão perto que pude parar para dar-lhe a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais se aproximava, mais eu percebi o quanto estava se movendo graciosamente. Ele era muito alto e magro, e vestindo um terno velho. Ele dançou ainda mais perto, até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos e selvagens, como se estivessem desejando algo, e a cabeça levemente inclinada para trás, olhando para o céu. A sua boca foi formando dolorosamente grandes dos desenhos animados de um sorriso. Era como se ele estivesse sendo obrigado a sorrir. Entre os olhos e o sorriso, eu decidi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto de mim. Eu tirei meus olhos dele para atravessar a rua, e quando eu cheguei do outro lado, eu olhei para trás, e em seguida parou nas minhas faixas. Ele tinha parado de dançar e estava como um pé na rua, parado, como se fosse uma árvore, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu, sorridente. Eu estava completamente e totalmente nervoso com isso. Eu comecei a andar de novo, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se mexeu. E uma vez que eu tinha colocado cerca de meio quarteirão entre nós, me afastei dele, por um momento, para observar a calçada em frente a mim. A rua e a calçada em frente a mim estavam completamente vazias. Ainda nervoso, eu olhei em volta para ver se alguém havia sido parado para encontrá-lo e até que eu pudesse ir embora junto. Por um breve momento me senti aliviado, até que eu notei que ele atravessou a rua e agora estava um pouco agachado. Eu não poderia dizer com certeza devido à distância e às sombras, mas eu tinha certeza que ele estava de frente para mim. Eu tinha olhado para longe dele, mas não por mais de 10 segundos, e então ficou claro que ele tinha se mudado rapidamente. Eu estava tão chocado que fiquei lá por algum tempo, olhando para ele, e então ele começou a se mover em direção a mim. Ele deu passos gigantescos, percorrendo uma distância exagerada, como se ele conseguisse correr com aqueles passos. Era como se ele fosse um personagem de desenho animado, quando quer aprontar com alguém. Só que ele estava se movendo muito rapidamente. Eu gostaria de dizer nesse momento que eu fugi ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular, ou qualquer outra coisa, mas eu não o fiz. Eu só estava ali, completamente congelado, enquanto o homem do sorriso rastejou em direção a mim. E então ele parou novamente, cerca de um comprimento de um carro de mim, ainda sorrindo e seu sorriso ainda olhando para o céu. Quando eu finalmente encontrei minha voz, eu soltei a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: "O que você quer?", em um tom irritante, e o que saiu foi um gemido: "O quê?". Independente de estarem ou não, independente dele me responder ou não, eu pensei: os seres humanos podem sentir medo. Eles certamente podem ouvi-lo, e eu ouvi isso na minha própria voz. Isso me deixou com mais medo, mas ele não reagiu a ela. Ele apenas ficou lá sorrindo. E então, depois que apareceu uma eternidade, ele virou-se muito lentamente e começou a dançar e se afastar. Só que isso não adiantava, não querendo virar as costas para ele de novo, e eu só percebi ao assistir, até que foi longe o suficiente para estar quase fora da minha vista. E então percebi
percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando de mim, nem ele estava dançando. Eu assisti com horror, com a forma distante dele cresceu mais e mais. Ele estava voltando a mim, só que desta vez estava correndo. Eu corri muito também. Corri até que estava fora da estrada lateral e voltei para a estrada mais iluminada com tráfego escasso. Olhando para trás de mim então, eu estava lá, longe de ser encontrado. O resto do caminho da minha casa eu fiquei olhando por cima do meu ombro, sempre à espreita de ver aquele sorriso estúpido, mas ele nunca estava lá. Vivi nessa cidade por 6 meses depois daquela noite e nunca saí para uma outra caminhada. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado e nem parecia alto. Ele parecia completamente e totalmente insano. E isso é uma coisa muito assustadora de se ver. Como derrotar? A necessidade de sorrir é evidente nesse caso. Como vimos, a entidade que se manifesta na forma de humano necessita que exista a felicidade, ou mesmo o sorriso, ou mesmo ela pode ser o reflexo de alguma emoção. Então podemos colocar que essa força que controla o homem como um regente de riso, ela precisa se alimentar dessa emoção em si ou mesmo de outras, não sendo necessária que ela se alimente da emoção que ela expressa. Justamente por isso, vemos que ela não ataca fisicamente em si nos momentos em que pode, mas sim se aproxima o máximo que pode. A reação que ela provoca é o medo. Como sabemos, algumas pessoas conseguem sentir os feromônios do medo, como isso já foi explorado sim em alguns filmes que a gente conhece. Por exemplo, Depois da Terra, em que os seres conseguem sentir o medo. Porém, o ser possuído com essa força esboça uma coisa que nós vimos que é um sorriso. E o que são aí sentimentos antônimos, né? São opostos um do outro. E justamente podemos colocar a frase "tô rindo de nervoso" em prática. Para começar, iríamos atacar, chamando a atenção do ser para nós, até mesmo nos aproximando. Conforme ele se aproxima, usaríamos o que vimos que ele se alimenta, o medo. Aparentemente, o medo facial, fazendo uma cara de medo, pois assim ele entenderia que se chegasse mais perto, ele conseguiria se alimentar. Porém, quando ele começasse a chegar muito perto, a mesma distância de um carro, que seria mais ou menos 3 metros, iríamos começar a rir. Se o que ele se alimenta é o medo, o seu antônimo deve ser o riso. Então, provavelmente, quando ele sentisse que nós estávamos rindo dele, o papel ali seria oposto. Então, ele começaria a ficar mal. Como uma entidade que sobrevive do medo, o riso provavelmente o traria mal, o deixaria mal e o deixaria fraco. E assim, rindo dele e não tendo medo nenhum, a partir do momento que começássemos a rir, ele começaria a se autodestruir. Afinal, é uma entidade baseada no poder do medo. E quando não há medo, ela não consegue sobreviver. E assim, derrotaríamos o Homem Sorridente. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.